Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Agora, dando continuidade ao estudo do capítulo 3, que trabalha justamente a literatura colonial brasileira, vamos ver essa produção literária colonial. Então, como todos já sabem, até porque eu já citei no primeiro vídeo, durante esses 3 primeiros séculos, ou seja, os séculos 16, 17 e 18, a produção ela ainda estava muito acanhada, vamos dizer assim, vagarosamente, conforme os autores aqui colocam. Então, por quê? Tudo que nós tínhamos era uma literatura sobre o Brasil. Então, e que essencialmente era feita nessa literatura a partir da voz do colonizador, ou seja, a maioria dos artistas, vamos dizer assim, dos escritores, nesse contexto aqui, especialmente no contexto do quinhentismo, eram colonizadores, tanto portugueses, holandeses, franceses também, né? Enfim, dos muitos povos que aqui vieram. Claro que o Brasil ele foi colonizado por portugueses essencialmente, né? Mas tínhamos também a influência de outros povos, né? Que por aqui vieram. Bem, então só a partir, né, dos meados do segundo século, ou seja, já do século XVII, é que muito lentamente começam a brotar as primeiras manifestações que eles chamam de nativistas, ou seja, dos nativos, das pessoas nascidas aqui. É o caso do Barroco. Nós já conhecemos uma figura do Barroco, né, o principal expoente do Barroco brasileiro, que é o escritor intitulado, né, Boca do Inferno, né, que é justamente quem? O Gregório de Matos. Né? Esse é o grande nome, né? Digamos que ele é o precursor da literatura brasileira. Mas, mesmo assim, essa distinção do barroco brasileiro com o barroco europeu, ela ainda não é totalmente, ainda temos uma, melhor dizendo, ainda temos uma vinculação muito grande com esse barroco. Aí o tempo foi passando, né? E a partir do final do século XVIII, já próximo da independência do Brasil, né? E começam a se manifestar as primeiras reivindicações de originalidade, ou seja, os escritores brasileiros começam a criar suas próprias produções sem depender tanto das manifestações europeias, especialmente, repito, que a nossa literatura é herança portuguesa, né? Essencialmente portuguesa. E aqui nós temos a distribuição desses 3 grandes momentos, 3 grandes escolas literárias. A primeira não é nem considerada uma escola literária propriamente dita, né? Que é o quinhentismo, que vamos abordar a seguir. Então é o que tem uma maior duração, podemos assim dizer, que vai ali por volta de 1500, a partir do descobrimento, né? Já que o marco inicial aqui do quinhentismo, vocês já sabem que é a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, e vai por volta do século XVII. Então dura mais ou menos um século e meio por aí. Então, produção propriamente dita mesmo, além da carta, ela só vai ocorrer já na segunda metade do século XVI, quando vêm os jesuítas, vêm os primeiros viajantes e começam a escrever. O barroco já compreende aí mais ou menos um século também, do 17 ao 18, e o neoclassicismo, que é também chamado de arcadismo, ou ainda setecentismo, ele se dá na segunda metade do século XVIII. Aí vamos lá. Aqui em cima, na página 53, nós temos vamos dizer assim, um estudo da crítica literária e estudiosa da literatura Luciana Apósio, que ele fala algumas coisas, especialmente aquilo que eu já comentei agora há pouco, né? Ele fala, por exemplo, vou ler um pedacinho dessa análise dela, da literatura dos primeiros séculos no Brasil, né, a literatura colonial, ele diz: a terra conhecida por ilhas culturais, como por exemplo Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, que era onde haviam povoações nesses primeiros séculos,
não existia mais nada. Vocês sabem, já é conhecimento de vocês, que as povoações começaram aqui pela Bahia, né? Tanto é que Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Pernambuco, ainda dentro do Nordeste, e depois foi indo lá para o Rio de Janeiro, que depois mudou a sede, né? Já muito tempo depois, né? A sede do governo para o Rio de Janeiro, e a grande cidade que se originou, né? E ainda hoje é São Paulo. Então, isso tudo, né? Essas ilhas culturais, ou seja, era onde havia alguma manifestação artística, eram nesses 4 lugares aqui, é inicialmente apenas objeto de literatura, vista de fora, com os olhos dos viajantes, que dela descrevem as grandezas e diversidades. Então, não é uma literatura por si só, produzida na sua maioria não por brasileiros, mas quando escrito por brasileiro ainda são meras descrições daquilo que temos aqui. Depois, só depois, pouco a pouco, ocorre o processo de enraizamento. A descrição diarista do estrangeiro sucede à tentativa poética do colono. Ou seja, a descrição, que é o tempo todo, as produções dessa época, especialmente nos 2 primeiros séculos, era a fim de conhecer-se a terra. Então, viajantes escreviam sobre a terra brasileira para que o europeu, enfim, o homem estrangeiro conhecesse como era o Brasil. Então, depois disso, sucede umas manifestações até de forma poética, ou seja, não descreviam diretamente como era a terra brasileira, mas isso já feito pelo colono, ou seja, pelos colonizadores, não apenas mais por viajantes. Esses já estavam arraigados aqui, né? Inseridos aqui. O qual, ao mesmo tempo em que ainda toma do país de origem as estruturas literárias, emprega a matéria local, temática e lexical como pincelada exótica ou substitui a exaltação épica da pátria europeia pela prosopopeia do novo continente. A gente vai ver muito isso, essa exaltação, ainda lá na primeira escola literária do século XIX, que é o romantismo, né? Que é a grande escola literária que nós vamos ver realmente já essa manifestação poética e cultural do povo brasileiro, mas propriamente dito, já se desvinculando quase que completamente das características europeias. Então nós temos mais algumas outras informações, mas eu quero que nós voltemos aqui para o quinhentismo, mais abaixo. Então o quinhentismo, né, como eu já disse atrás, ele não constitui propriamente dito uma escola literária, né? Ele começa com a publicação lá da Carta de Pero Vaz de Caminha, e há duas desdobramentos, né, de manifestações, uma que eles chamaram, que os críticos chamam de literatura informativa dos viajantes, e outra, dentro do mesmo período, né, nesses quase século e meio, mais ou menos, de quinhentismo, de literatura catequética, representada especialmente pelo padre Antônio Vieira. Pelo padre José de Anchieta, que era um padre jesuíta, né? Isso aqui também a gente chama, às vezes, alguns críticos chamam de literatura jesuítica, que é a mesma coisa, viu, gente? Literatura catequética, literatura jesuítica. Então, catequética porque eles vieram catequizar os índios, né? Alguns críticos até dizem que foi como uma tentativa de alguma forma, domesticar, né, o indígena para que ele até contasse, enfim, facilitasse o processo de colonização do povo português, né, enfim, dos demais povos. Então, no tocante à literatura informativa, nós temos aqui algumas obras, né, que fazem parte dessa literatura informativa, que funcionam principalmente como fontes documentais. Como eu disse, já venho dizendo desde o princípio do vídeo, não é propriamente o valor da literatura informativa, não é o seu cunho literário, mas sim o seu cunho documental, né? Conta tudo como foi o processo de colonização, e aqui nós temos alguns desses documentos, cartas, por exemplo, a carta, né, que é o principal, é o marco inicial
quinhentismo, a carta de Pero Vaz de Caminha. Tem o diário de navegação de Pero Lopes de Souza. E temos outras tantas cartas trocadas, né, entre o rei, entre os viajantes que aqui estavam, relatórios de missionários. Temos também outras obras que se ocupam com a descrição da terra, né, dizendo como é a fauna, a flora. Entre eles nós temos o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Temos também outros tratados, como os Tratados da Terra e da Gente do Brasil. Enfim, isso é a contribuição da literatura informativa, mas nós temos também as contribuições da literatura catequética ou literatura jesuítica, especialmente representada pelo padre José de Anchieta. Então, essa literatura informativa dos viajantes não possui um caráter propriamente literário. Já de José de Anchieta, ela diferencia-se pelo fato de que, porque além das cartas e dos relatórios feitos, ele também escreveu poesia. Então, a fim de catequizar os indígenas, ele escreveu pequenas poesias, especialmente usando aquela forma poética das redondilhas. Fez também teatro, é muito conhecido o teatro de José de Anchieta, a fim de mostrar os dogmas da Igreja Católica, né? Ele estava em busca de novos cristãos, né, nessa época. Então, essa literatura de Anchieta, ela foi condicionada, por sua finalidade catequética, como uma forma de ensinar os índios, né, uma função pedagógica e didática. Ou seja, então a gente, ao estudar a literatura de Anchieta, a gente não vai buscar a literatura clássica própria. Nesse mesmo momento que acontecia que o quinhentismo no Brasil, na Europa estava ocorrendo o Renascimento, né, o que chamamos de classicismo. Aqui, essa literatura do padre José de Anchieta, ela não tem as mesmas características. Aqui, lá no momento do classicismo, eles estavam usando os versos clássicos, né, aquele de 12 sílabas poéticas. Aqui nós ainda estávamos usando os versos redondilhos, com 5 e 7 sílabas poéticas, redondilha maior, redondilha menor, certo? Então, basicamente, gente, com o estudo do quinhentismo, é isso que temos, certo? Essa divisão. E mais à frente, na próxima aula, nós faremos um estudo mais específico de algumas obras do quinhentismo, especialmente falando da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Vamos conhecer algumas versões da carta, a versão original, primeira, e as muitas reescritas feitas ao longo do tempo, certo? Então, até lá!